Algumas frases que a gente ouve na infância podem nos marcar durante a vida toda, mesmo que a gente não tenha consciência ou que seja uma frase que a gente não consiga esquecer. Só na primeira metade de 2023, houve um aumento de 24% no número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, ultrapassando a marca chocante de 97 mil casos. Esses dados consideram os 4 tipos de violência, sendo que uma delas é a psicológica. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar 5 frases que são tóxicas quando são ditas para uma criança, mesmo para um adulto, mas para uma criança muito mais, e que podem ter consequências nocivas e prejuízos na formação e no desenvolvimento daquela criança. Se você for uma mãe, um pai, um familiar, um cuidador, ou mesmo um educador ou educadora que participa ativamente da educação e da criação de uma criança, saiba que nenhuma dessas frases pode ser dita em hipótese alguma. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre psicologia, sobre formas mais naturais e conectadas para a gente poder lidar com os desafios da vida. Tanto aqui quanto no meu perfil no Instagram, eu produzo muito conteúdo para ajudar na reflexão e identificação de alguns sinais importantes da nossa saúde mental e emocional. Por isso, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo e me seguir também lá no Instagram para apoiar o meu trabalho e continuar recebendo mais vídeos como esse. Algumas atitudes dos adultos da nossa vida podem ter sido extremamente prejudiciais para o nosso desenvolvimento. Por mais que você não sinta os impactos ou não faça correlação entre as situações da infância e os problemas atuais, muito pode se conectar aí. A Lia Luft, escritora brasileira, diz que a infância é o chão que caminhamos o resto dos nossos dias. Ou seja, os contextos e as vivências em que a criança é exposta, tanto positivas quanto negativas, vão deixar consequências que podem durar décadas ou mesmo uma vida inteira. Por isso, a gente não pode minimizar ou banalizar os impactos do que a gente viveu na infância e na adolescência, principalmente na nossa família, no contexto onde as coisas se repetiam com frequência. E também, especialmente, porque os adultos da nossa família tinham uma importância extrema. Uma criança ouve o que os pais dizem como se fosse uma certeza e uma verdade absoluta. Essas figuras são as principais figuras de segurança para aquele pequeno ser humano em formação. E a criança ainda não desenvolveu uma cognição e uma crítica que dê a ele a habilidade de pensar: minha mãe está errada, esse comentário é injusto, não é bem isso que ele quis dizer, porque para essas críticas e reflexões a gente vai precisar de mais recursos cognitivos do que aqueles que estão disponíveis na etapa do desenvolvimento da infância. Então a criança vai assumir como verdade o que quer que ela ouvir. E se essas frases forem repetidas constantemente ao longo de muitos anos, os impactos vão só aumentando. Frases como essas que a gente vai ver, ou algumas outras, pela frequência que acontecem, frequência que a criança ouve, ou mesmo pelo contexto sensível em que elas são ditas, podem contribuir para o desenvolvimento de esquemas. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre esquemas, eu vou deixar aqui para que tu possa entender e compreender o que são. Mas esse tipo de frase que a gente vai ver aqui, eles podem estar muito correlacionados a alguns esquemas que de repente são esquemas que tu pode te identificar. Então eu vou pontuar agora quais são essas 5 frases. Primeira, você está muito gorda, você está feio, ou qualquer outro apontamento que diga respeito à aparência da criança, né? Olha ali a magrela, nossa, olha a altura desse menino, olha esse narigão. Quando essas frases são ditas, a principal consequência gerada é um prejuízo direto da autoestima e da autoimagem daquela criança. O que acontece é que a partir de frases como essa, a criança começa a colocar atenção e ver problema em características que antes nem eram relevantes. E a partir desse ponto, ela passa a assumir que tem algo com ela, se criticando, se comparando com outros e mesmo desenvolvendo um sentimento de vergonha de si própria. Então a gente precisa ter muito cuidado antes de verbalizar qualquer coisa sobre as características físicas de alguém, especialmente sobre uma criança. Ao invés de apontar aspectos negativos da criança, especialmente da aparência, seja um adulto que vai estimular o amor próprio, ensinar aquela criança justamente a lidar com as imperfeições dela, ou a naturalizar as imperfeições, ou mesmo os aspectos comuns do seu corpo.
Faça a sua parte para ajudar ela, inclusive a ter resiliência para lidar com essas críticas quando aparecerem do lado de fora de casa. E infelizmente a gente sabe, né, que no mundo existem muitos preconceitos e que as chances dessas críticas injustas e mesmo pesadas acontecerem são grandes. E seja um adulto que vai ajudar ela a ser forte e resiliente para conseguir descartar essas críticas quando elas surgirem. A segunda frase: por que você está agindo dessa forma estranha? Para de andar desse jeito. Essa frase se conecta bastante com a frase de antes. Quando a criança ouve alguma coisa desse tipo, a primeira sensação que ela vai ter é de que tem algo errado com ela, ou mesmo de ela ser errada na essência. Quando na verdade talvez ela esteja ali só sendo espontânea ou querendo se divertir. É muito importante que os pais, mães, responsáveis, adultos que estejam ali entendam que a criança ela vai agir em situações comuns do cotidiano apenas sendo elas mesmas. Elas vão explorar o mundo, elas vão se colocar ali de formas mais espontâneas mesmo, brincando. Então, como adultos, é importante que a gente tome cuidado para não podar nem deturpar comportamentos naturais da criança por conta de preconceitos ou estereótipos enraizados. Por exemplo, por que você está brincando com essas bonecas? Você é um menino. Olha a carga de problema que a criança pode passar a enxergar em um comportamento que antes ela via com leveza. Um brinquedo é algo que estimula o lúdico e um tipo de dinâmica que despertou a atenção daquela criança. Mas quando ela ouve algo desse tipo, ela passa a se enxergar como errada e vai se sentir culpada por querer brincar com algo que era uma vontade genuína dela. Terceiro, eu vou sumir, eu não aguento mais você. Dizer algo desse tipo é extremamente cruel e pode causar um sentimento de indução de culpa. Imagina para a criança que ouve isso. Quão desesperador deve ser o medo e a sensação de que ela vai ser a responsável por afastar a pessoa que ela mais ama ou que lhe dá mais segurança. Esse é um comportamento passivo-agressivo que faz com que essa criança, que é dependente do adulto que acabou de dizer essa frase, sinta uma verdadeira tortura ao pensar que por qualquer atitude sua, aquele cuidador pode ir embora. E infelizmente a gente sabe que essa ameaça acaba se concretizando em muitos dos casos. O abandono de crianças e adolescentes é uma realidade alarmante. De maneira geral, aqui no Brasil, 8 casos de abandono infantil são registrados por dia. E um outro recorte da realidade que eu acho bem válido a gente destacar são os casos de abandono paterno. Atualmente, cerca de 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Independente do contexto desse abandono, antes ou depois do parto, é sempre mais complexo para uma criança crescer e se desenvolver sem referências e sem um apoio adequado. Então aqui, além da gente pensar na indução de culpa e num medo instintivo que a criança vai sentir ao pensar que o pai ou a mãe pode abandonar ela, pode ir embora, mesmo que isso não seja algo provável e seja fruto de uma provocação ou de uma ameaça daquele cuidador, os casos de abandono são reais. Então, na cabeça de uma criança, quando um adulto fala, eu vou embora, tu vai ver como vai ser ruim o dia que eu não estiver mais aqui, ela ouve aquilo como uma verdade. E o medo do abandono, o medo da perda, é bastante cruel para uma criança e ela pode carregar isso ao longo da vida, ou mesmo começar a podar questões espontâneas dela ou questões naturais dela para atender a expectativa daquele adulto. A quarta frase é: você me custa muito dinheiro. Por mais difícil que possa ser a realidade de cada um, existe um caminho diferente para explicar a essa criança sobre problemas financeiros e sobre o contexto social em que ela vive. E induzir nela um sentimento de culpa não é uma opção saudável. A criança não tem o menor nível de culpa pelas condições financeiras da família. Afinal, não é ela quem pega o dinheiro para gastar. E sim, uma criança é dependente dos adultos, isso é financeiramente, materialmente e emocionalmente. É responsabilidade dos adultos administrar a vida financeira de forma que a criança esteja preservada dessas preocupações que não lhe cabem. É muito mais saudável para todos ali da família que a criança tenha lições de finanças ou mesmo consciência sobre como é a vida financeira dos pais e da família, pouco a pouco,
dentro do seu nível ali de desenvolvimento, dentro da sua faixa etária. Então, para isso, os pais podem explicar de forma simples, com exemplos, sobre os privilégios e sobre as limitações daquela família, mas induzir culpa e ver a criança ali como alguém que está se aproveitando ou abusando, ou como um peso para as questões financeiras da família, pode ser bastante nocivo para ela e trazer ali consequências, inclusive de como ela vai lidar com o dinheiro, na forma que ela vai se privar com relação ali, depois de adulta mesmo, com seus gastos, com o custo de vida, enfim. Então é muito importante que a gente possa ter cuidado para não mencionar essas coisas de forma a ser abusivo com a criança ou mesmo colocar responsabilidades que não são dela. E quinta frase: por que você não é igual ao seu irmão? Quando os pais ou cuidadores estimulam a competição e a comparação entre as crianças, isso pode gerar uma sensação de bastante hostilidade e aversão entre as crianças. Também gera um sentimento, muitas vezes, de precisar se esforçar pelo amor dos outros. E é muito importante que os pais não comparem as crianças, nem entre os irmãos, nem entre outras crianças, nem com primos ou outras crianças, outras pessoas ali do convívio. Isso é muito, muito nocivo. Quando a criança é comparada com outra criança, isso prejudica a autoestima dela e alimenta um lado mais exigente e punitivo. Então ela vai aprender a se validar e buscar satisfação a partir do ponto de vista dos outros, olhando cada vez menos para ela mesma. É dessa raiz que pode nascer a fonte de insatisfações e ansiedades, com uma sensação constante de buscar por algo que ela enxerga no outro e acredita que precisa reproduzir ou precisa alcançar. Além de todo o dano para a criança em si, isso pode prejudicar as relações de amizade e, no futuro, também as de trabalho e as amorosas, uma vez que a criança foi estimulada a olhar para o outro e considerar um nível de competição ali. Essas 5 frases são apenas alguns exemplos de muitas frases que, infelizmente, muitas crianças acabam ouvindo. Independente dos pais terem boas intenções ou más intenções com isso, a intenção não muda o fato dessas frases terem sido muito nocivas para aquela criança. Então, se tu ouviu alguma dessas frases, se alguma dessas frases foi comum na tua infância ou na tua adolescência, seja pelos teus familiares, seja no contexto escolar, seja em qualquer outro contexto da tua vida, eu quero te dizer que eu sinto muito por isso. Não era nem um pouco justo contigo que tu tivesse ouvido elas. Se tu é um adulto ou uma adulta hoje e pensa que essas frases fizeram bem para ti de alguma forma, ou que foi bom tu ter ouvido isso, eu quero te dizer que eu discordo, porque nenhuma criança merece ouvir esse tipo de hostilidade, especialmente de adultos que ela confia, de adultos que ela depende e que ela tá ali sedenta por ser amada, por ser valorizada por quem ela é. Então eu te convido a ressignificar essas frases que tu ouviu, a acolher e poder entender os sentimentos que vêm a partir dessas lembranças e ao mesmo tempo ressignificar a tua história com a tua autoestima, a tua história contigo mesma. Caso tu não consiga sozinha ressignificar ou virar a página dessas frases, a psicoterapia é uma excelente forma para que essas coisas possam parar de impactar na tua vida ou que essas frases parem de soar na tua vida hoje. Eu já publiquei um outro vídeo aqui no canal, esse que está aparecendo aí na tua tela. É um vídeo que também fala sobre frases para a gente nunca dizer às crianças. Então fica o convite para que tu possa assistir esse vídeo. Muito obrigada por ter me feito companhia até o final desse vídeo. Eu espero que as frases e que as falas de ti para ti mesma sejam frases muito diferentes desse vídeo. Que tu possa olhar para ti com compaixão, com carinho e te dizer palavras de mais validação e amor do que essas hostis que a gente ouviu. Se tu ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo!